303 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Tema 13. Produção de animais ruminantes. A criação de bovinos leiteiros, bovinos de corte, ovinos e caprinos está presente de maneira muito forte em várias regiões do Brasil. Por isso, conhecê-las mais profundamente é fundamental. No tema de aula Produção de Animais Ruminantes, você estudará a importância econômica dessas produções e como fazer o manejo adequado em cada uma delas. Fonte: Gary Images. Capacidades técnicas. Com os conhecimentos adquiridos neste tema, você vai desenvolver as seguintes capacidades: item conhecer a escala de produção e item utilizar ferramentas de gerenciamento e operacionalização dos serviços. 304 Curso Técnico EAD Senar. Tópico 1. Sistemas de produção de bovinos leiteiros. Como você viu no tema 7, o Brasil ocupa, atualmente, o 6º lugar no ranking mundial de produção de leite, com 38 bilhões de litros. Esse dado demonstra a importância de se conhecer esse sistema para o agronegócio nacional, tanto do ponto de vista econômico quanto de como proceder para ter um manejo eficaz. 1.1 Importância econômica. O leite tem importante papel social em nosso país, pois garante renda mensal, emprega diversas famílias e contribui para minimizar o êxodo rural. Com mão de obra escassa e em idade avançada no campo, o desafio é manter o negócio do leite em longo prazo. Contudo, se bem conduzida, essa atividade pode garantir qualidade de vida às famílias que têm na atividade leiteira sua principal fonte de renda. 1.2 Sustentabilidade dos sistemas produtivos. Sustentabilidade leiteira é um tema complexo na cadeia produtiva do leite, na qual estão envolvidos diversos atores. Fonte: elaborado pelo autor, 2021. Ter sustentabilidade significa satisfazer as necessidades de todos estes atores e se comprometer com as necessidades daqueles que virão e continuarão a desenvolver esse emaranhado de interesses. Lembrando, ainda, que, para qualquer cadeia sustentável, é necessário o respeito a 3 pilares: social, econômico e ambiental. Fonte: Shutterstock. Produtor, transportador, laticínio, vendedor, comércio, consumidor. 305 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Logo, uma pecuária sustentável deve contemplar: item a manutenção dos recursos naturais e da produtividade. Item menor impacto ao meio ambiente. Item retorno adequado aos produtores. Item otimização da produção com o mínimo de insumos químicos. Item satisfação das necessidades de alimentos e de renda e item atendimento às necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais. 1.3 Manejo geral. A criação de bezerras e novilhas, por não proporcionar ganho imediato, muitas vezes é deixada em segundo plano. Todavia, o sucesso da pecuária leiteira está na produção das bezerras e novilhas no presente. Assim, o objetivo é obter uma vaca ótima produtora de leite e crias com grande capacidade de ingestão de pasto, alta longevidade, que tenha tamanho e peso segundo os padrões da raça. Então, confira, a seguir, quais cuidados o produtor deve ter durante a criação desses animais. Atenção! É importante ressaltar que os primeiros cuidados se iniciam antes do nascimento da bezerra. A vaca gestante deve ter uma nutrição adequada e 30 dias antes do parto. No fim do período seco, de 60 dias, deve ficar em um piquete maternidade, com uma dieta pré-parto apropriada, pasto baixo, água e sombra, preferencialmente perto das instalações, para que possa ser observada periodicamente. É fundamental, nas primeiras horas de vida, fazer adequadamente a colostragem, fornecimento de colostro. Além disso, não se deve negligenciar outros cuidados, como limpeza do focinho logo após o nascimento, cura do umbigo, pesagem e identificação. Fonte: Gary Images. 306 Curso Técnico EAD Senar.
Dica: se uma bezerra nasce com 40 kg de peso vivo, deve tomar 4 litros de leite até 12 horas após o seu nascimento. Alimentação e manejo. A principal função do fornecimento de concentrado é o desenvolvimento das papilas do rumen, o que vai fazer com que a bezerra comece a ruminar mais rapidamente e, em consequência, consuma e aproveite os nutrientes da pastagem e do feno de forma mais eficiente. Este concentrado pode ser fornecido a partir da primeira semana de vida. Segundo Ramon, 2012, o desmame deve ser feito quando a bezerra consumir, por 3 dias consecutivos, a quantidade de concentrado abaixo, conforme a raça. Raça: consumo de concentrado por dia holandês 1,0 kg, girolando 0,85 kg, Jersey 0,70 kg. É importante que a água esteja disponível à bezerra para suprir a falta de saliva e estimular o consumo de concentrado. Também se deve observar a limpeza dos bebedouros, pois só o fato de limpá-los estimula a ingestão de água. Em relação ao feno, o consumo precoce permite o desenvolvimento mais rápido da musculatura do rumen, pode ser fornecido a partir dos 30 dias de vida. Novilhas leiteiras. Um dos principais objetivos de criar as novilhas na propriedade é a reposição das vacas que são descartadas, além da venda das excedentes, o que se reflete em mais um aporte de recurso na empresa rural além do leite. De acordo com Ramon, 2012, o primeiro parto deve acontecer aos 24 meses, mas com peso adequado à inseminação aos 15 meses, conforme a raça. Raça: peso para primeira inseminação artificial holandês 350 kg, girolando 300 kg, Jersey 250 kg. 307 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. A superalimentação também é prejudicial, pois ganhos acima de 900 gramas por dia podem provocar o surgimento de gordura na glândula mamária, onde deveria haver tecido secretor de leite. Portanto, principalmente na puberdade, 8 a 10 meses, quando o crescimento da glândula mamária é acelerado, o ganho de peso diário não deve ultrapassar 700 gramas por dia para novilhas da raça holandesa, 600 gramas para raças mistas e 500 gramas para a raça Jersey. Por isso, o ideal é garantir bom desenvolvimento à novilha, para que atinja o peso necessário para a primeira inseminação aos 15 meses e peso ideal ao primeiro parto aos 2 anos. Necessidades das vacas. Para definir as exigências de uma vaca leiteira, é preciso considerar diversos fatores, tais como: item produção de leite, item estágio de lactação, item idade, item consumo de matéria seca, item condição corporal e item tipos e valor nutritivo dos alimentos fornecidos diariamente. Atenção! Muito cuidado com vacas excessivamente magras ou gordas, pois podem apresentar distúrbios metabólicos, menor produção de leite e baixa resistência a doenças. Uma das fases de maior exigência nutricional de uma vaca são as primeiras semanas pós-parto, quando não conseguem consumir alimentos suficientes para sustentar o aumento de produção, quando ocorre o balanço energético negativo, bem. Por isso, é recomendado alimentar a vaca com cerca de 2 kg de concentrado por dia para compensar a queda na ingestão de pasto. Cerca de 70% dos distúrbios metabólicos acontecem entre 21 dias antes e 21 dias após o parto. Portanto, esse é o principal período crítico da vaca. Manejo no período seco. Lembre-se de que o período seco, 60 dias antes do parto, fazem que a vaca não produz leite e se prepara para a próxima lactação. É fundamental para obter ótimas produções nas lactações seguintes. 308 Curso Técnico EAD Senar. A ordem estimula a produção de leite, ser interrompida, cessa o estímulo e primeiramente, a reabsorção do leite residual da glândula mamária e, posteriormente, a interrupção da secreção. Volumoso, concentrado.
O aumento no teor de concentrado na dieta de uma vaca leiteira pode levar à diminuição no teor de sólidos do leite. Quando a percentagem de concentrado ultrapassa 50% da dieta total, há redução na concentração de gordura do leite. Isso ocorre devido a uma alteração no rumen do animal, onde há maior concentração de ácidos graxos. Eles reduzem o potencial de hidrogênio, pH, o que torna o ambiente ruminal mais ácido e com menor degradação de fibra, o que pode levar o animal à acidose. Glossário. Acidose ruminal, doença metabólica que tem como causa principal a alta ingestão alta ou outros carboidratos não fibrosos que fermentam rapidamente no rumen. Pode ser causada por uma mudança brusca na dieta. Mineralização. Com o avançar da produtividade das vacas de leite, é cada vez mais desafiador fornecer todos os nutrientes e minerais necessários para a produção. O correto fornecimento de minerais depende de muitos fatores, como a localização adequada dos coxos, o local de armazenagem do sal mineral, a frequência do abastecimento do coxo e, principalmente, o controle a ser feito. Fonte: Gary Images. 309 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Informações extras. Os minerais são divididos em macrominerais e microminerais. Os macrominerais, aqueles que o organismo necessita em maior quantidade, são K, P, Na, Mg, S, K e Cl. Os microminerais, aqueles que o organismo necessita em menor quantidade, são Q, Co, Fe, I, Mn, Cis e N. Importância da água. A melhor forma de fornecer água aos animais é por bebedouros artificiais, que facilitam o monitoramento da qualidade da bebida. O consumo em fontes naturais, como lagos e rios, pode trazer riscos à saúde dos bovinos, além de prejuízos ambientais devido ao acesso dos animais aos cursos de água e à contaminação por fezes e urina. Qualidade do leite. Durante o processo de ordenha, o leite poderá se contaminar por micro-organismos presentes no ambiente, na pele do animal, nas mãos do ordenhador e nos utensílios utilizados na ordenha. A contaminação provoca perda na qualidade que, muitas vezes, é representada pela acidificação do produto, causada pela multiplicação bacteriana. Por isso, é importante ter cuidado nesse processo, uma vez que produzir leite de qualidade é uma necessidade para conseguir vendê-lo para novos mercados consumidores, pois há um crescimento na produção maior que o consumo. Instrução Normativa 76 e 77, IN 76 e IN 77. As instruções normativas 76 e 77 definem os padrões de qualidade que o leite brasileiro deve possuir. O leite cru refrigerado deverá ser analisado por laboratório credenciado na Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite, RBQL, que monitora a qualidade da bebida no país. As análises conduzidas pelos laboratórios são: item contagem padrão em placas, CPP, que indica a contaminação do leite. Item contagem de células somáticas, CCS, que indica a ocorrência de mastite. Item determinação dos teores de gordura, lactose, proteína, sólidos totais e sólidos desengordurados. Item pesquisa de resíduos de produtos de uso veterinário, deve indicar ausência. 310 Curso Técnico EAD Senar. Por dentro da lei. Para que se enquadrem nos padrões da IN 76, o leite cru refrigerado deve apresentar médias geométricas trimestrais de contagem padrão em placas de, no máximo, 300.000 UFC/mililitro, 300.000 unidades formadoras de colônia por mililitro e de contagem de células somáticas de, no máximo, 500.000 CS, mililitro, 500.000 células por mililitro. Além de determinar CBT e CCS, também é avaliada a composição do leite, que deve ter os seguintes padrões mínimos para o leite cru refrigerado: gordura, proteína, sólidos não gordurosos 3,0%, 2,9%, 8,4%. Atenção!
Leite com baixa CBT indica que foi obtido com higiene, bem resfriado e, assim, evita perdas com leite ácido. Leite com baixa CCS indica que as vacas não têm mastite, estão saudáveis e, assim, evita quedas na produção e aumenta o rendimento do produtor e da indústria. Leite com alto teor de sólidos indica que as vacas são bem alimentadas. Assim, aumenta a produção de leite e a saúde das vacas. Leite sem resíduos de antimicrobianos indica prevenção de doenças e descarte do leite contaminado. Assim, a indústria não penaliza e o produtor ganha. O leite deverá atingir 4 graus Celsius em tanques por expansão no tempo máximo de 2 horas após a ordenha, para inibir o crescimento de bactérias. A acidez do leite aumenta quando ele não é resfriado após a ordenha e permanece muito tempo em temperatura ambiente antes de chegar ao laticínio. Para eliminar resíduos no leite, deve-se aplicar medicamentos somente quando é necessário, descartar o leite das vacas tratadas durante o prazo de carência. Conforme a bula, marcar as vacas tratadas com pulseira, para que todos saibam, lavar bem os equipamentos sempre que ordenhar uma vaca tratada. 311 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Ordenha higiênica. A ordenha higiênica é a forma de atingirem-se os parâmetros de qualidade exigidos pela indústria e pelos consumidores, sem ignorar a importância da saúde do animal e da conservação do leite. Inicialmente, deve ser feita a ordenha das vacas de primeira cria, seguidas das de maior produção e, por fim, as de menor produção. Se existirem vacas com mamite, mastite, devem ser ordenhadas separadas e seu leite deve ser descartado. Fonte: Getty Images. Além disso, o ordenhador deve estar sadio, manter as unhas bem aparadas, lavar as mãos antes da ordenha e usar roupas limpas. Também deve usar botas, boné ou gorro e não fumar ou comer durante a ordenha. A sequência de uma boa ordenha é a seguinte. Primeiro, condução lenta e tranquila das vacas à ordenha. Segundo, as vacas devem aguardar a ordenha em um local limpo e tranquilo. Terceiro, as tetas das vacas devem ser lavadas somente se estiverem muito sujas. Quarto, fazer o teste da caneca ou o CMT. Quinto, aplicação da solução pré-dipping nos tetos antes da ordenha. 312 Curso técnico EAD Senar. Sexto, enxugar os tetos com papel toalha. Sétimo, abrir o registro sob o Uber e colocar as teteiras nas tetas sem a entrada de ar. Oitavo, retirar suavemente as teteiras quando diminuir significativamente o fluxo de leite. Nono, mergulhar os tetos no frasco aplicador de solução pós-dipping depois da ordenha. Décimo, liberar as vacas de forma tranquila. 11º, conduzir a alimentação para que permaneçam em pé até o fechamento do teto. Dica: a inibição da descida do leite, quando a vaca esconde o leite, ocorre devido a barulho, maus tratos, susto, estresse ou mudança no manejo, o que libera adrenalina e provoca bloqueio na liberação da ocitocina. Por isso, uma dica importante é ter o máximo de cuidado da condução das vacas ao local de ordenha até o fim de todos os procedimentos. Um dos principais cuidados que deve ser observado é a higiene dos equipamentos de ordenha, o que depende muito do cuidado do ordenhador, que deve seguir uma rotina à risca. É necessário lavar os equipamentos com água limpa e detergente sem cheiro ou sabão neutro. Os latões de leite, recipientes de lata, geralmente de 50 litros, que servem para condicionar o leite, deverão ficar de boca para baixo. A adequada sequência de higiene da ordenha mecânica é a seguinte. Primeiro, enxague a ordenha por 5 minutos com água a 40 graus Celsius. Segundo, circule detergente alcalino em água a 70 graus Celsius por 10 minutos. Terceiro, enxague com água fria por 5 minutos. Quarto, uma vez por semana, circule detergente ácido em água a 40 graus Celsius por 10 minutos.
313 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Dica: algumas dicas para evitar a alta contagem bacteriana são: item prevenir e tratar mastites. Item usar água potável e clorada para a limpeza dos equipamentos e dos tetos das vacas. Item limpar equipamentos, estábulo e sala de ordenha. Item evitar o acúmulo de esterco no estábulo e arredores. Item boa higiene na ordenha. Item resfriamento do leite. E item ter uma boa rotina de ordenha. Instalações para animais leiteiros. Para aumentar a eficiência da atividade leiteira, é preciso ter muita atenção ao manejo. Ele está diretamente ligado às instalações, à redução dos custos e à necessidade de mão de obra e proporciona conforto e maior produtividade aos animais por meio de instalações bem planejadas. Construir locais práticos e funcionais torna o trabalho diário mais fácil, porém, devem ser construídos com o menor custo possível. Comentários do autor. O planejamento é fundamental para definir o local adequado e o uso das instalações. Mas não há uma receita que sirva para todas as propriedades, pois há muitas variáveis: raça, mão de obra, relevo, área, financeiro, acessos e objetivo da exploração leiteira. Outro fator que precisa ser levado em consideração antes do início da construção é o enquadramento nas leis ambientais, pois a atividade leiteira pode provocar um grande impacto no meio ambiente. 314 Curso Técnico EAD Senar. O local também deve ter fornecimento de energia elétrica de qualidade, ou seja, sem oscilações, e segura, água de boa qualidade, vias de ACE só bem pavimentadas, que permitam acesso fácil e área que permita ampliação futura. No que se refere à orientação solar, as instalações devem ser construídas no sentido leste-oeste, no caminho do sol, para que sejam mantidas as boas condições de temperatura dentro do galpão. Para uma empresa rural leiteira, são necessárias as seguintes instalações: galpão para armazenamento de alimentos, área de espera onde as vacas ficam antes de entrar na sala de ordenha, sala de ordenha local que protege o tanque resfriador e serve para lavar e armazenar equipamentos de ordenha. Sanitários permitem a máxima higiene do ordenhador. Bezerreiras, instalações onde permanecem os animais recém-nascidos até o desmame. Área de parto local para dar atenção adequada no pré-parto. Fonte: Getty Images. 315 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Esterqueira para acondicionamento de fezes dos animais. Bebedouros devem ter capacidade de acordo com o tamanho do rebanho. Coxo para mineral para armazenar o sal mineral e protegê-lo da umidade. Idealmente, o saleiro deve ter de 6 a 10 cm animal. Brete para contenção, tratamentos e vacinações serve para fazer os manejos e deve oferecer segurança às pessoas e aos animais. Cercas arame liso e ou eletrificada. Comentários do autor. É importante que você compreenda que o objetivo de uma instalação bem planejada e executada é o bem-estar humano e animal. O planejamento facilita e otimiza o trabalho diário, além de fornecer condições ideais para que as vacas expressem todo o seu potencial de produção e tenham longevidade na vida produtiva. Atenção! As instalações para bovinos leiteiros devem ser simples, de baixo custo e muito eficientes, além de proporcionar bem-estar ao criador e aos animais pelo tempo em que forem usadas. A vida útil da maioria das instalações é de 30 anos. 1.4 Inovação para a produção de leite. A busca por melhorias na atividade para conseguir alavancar a produção de leite com qualidade é constante. Dessa forma, alguns assuntos podem despertar o interesse do produtor e servir de base para que sejam implantadas nas propriedades rurais leiteiras. 316 Curso Técnico EAD Senar. Leite orgânico. O leite orgânico não contém resíduos químicos. O valor nutricional é o mesmo do leite convencional e o sabor também. Porém, o orgânico é mais saudável, porque não há agroquímicos no processo de produção.
Leite A2A2, alergia às proteínas lácteas e sensibilidade a produtos lácteos podem gerar certo desconforto gástrico após a ingestão do leite ou derivados. Nos rebanhos de bovinos de leite, há 3 tipos possíveis de genótipos para a produção de caseína: as vacas A1A1, vacas A1A2 e vacas A2A2. Em vários estudos, o leite A2 é considerado hipoalergênico, ou seja, causa menos reações alérgicas. Então, o leite proveniente de vacas A2A2 é um produto que pode ser ingerido por indivíduos sensíveis à beta-caseína com maior segurança, devido ao menor aparecimento de sinais clínicos referentes ao seu consumo. Porém, é necessário fazer um teste de genotipagem para a confirmação da caseína presente no leite. Ribeiro, 2021. 1.5 Principais enfermidades. A prevenção de doenças é considerada um bom investimento relacionado às melhorias das condições de saúde dos rebanhos leiteiros. As doenças mais comuns são: item mastite, inflamação da glândula mamária causada por bactérias. Item tristeza parasitária bovina, infecção causada por protozoários. Item brucelose, provoca abortamento nas vacas em torno de 6 a 7 meses de gestação. Item tuberculose, pode ser transmitida pelo ar ou via entérica, intestino. Item febre aftosa, é uma doença viral altamente contagiosa. Item leptospirose e clostridioses, doenças causadas por bactérias. Item doenças de casco, conjunto de enfermidades que afetam a extremidade dos membros do bovino. Fonte: Getty Images. 317 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Importante. Vale destacar que, em maio de 2021, o Brasil obteve o reconhecimento internacional de novas zonas livres de febre aftosa sem vacinação em 6 estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso. O reconhecimento foi conferido pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, e vale também para bovinos de corte. Estamos chegando ao fim deste tópico. Mas, antes de encerrá-lo, que tal fazer a atividade a seguir para fixar seus conhecimentos? Atividade de aprendizagem. 1. Vacas devem ser alimentadas com rações balanceadas para atender às suas exigências diárias e evitar problemas na lactação. Devem também ser manejadas corretamente para evitar estresse. Assinale a resposta correta em relação à alimentação e ao manejo de vacas leiteiras. A. O excesso de concentrado na dieta de vacas pode provocar queda na produção de gordura do leite. B. Vacas leiteiras não sofrem com balanço energético negativo, bem. C. O período destinado à alimentação deve durar o menor tempo possível. D. A água fornecida às vacas pode vir diretamente de fontes, lagos e rios sem a necessidade de se avaliar a qualidade. E vacas leiteiras no pré-parto não precisam de minerais na sua dieta. Tópico 2. Sistemas de produção de bovinos de corte. Assim como os bovinos leiteiros, a produção dos bovinos de corte também representa uma parcela muito importante para a economia e a sociedade brasileira. Por isso, os próximos subtópicos destinam-se a demonstrar as boas práticas relacionadas a esse sistema. 2.1 Importância econômica. O objetivo da bovinocultura de corte é melhorar a eficiência reprodutiva do rebanho, reduzir perdas, aumentar o ganho em peso, aumentar o rendimento de carcaças, reduzir a idade de abate, reduzir a idade à primeira cobertura e a idade ao primeiro parto. 318 Curso Técnico EAD Senar. Assim, poderemos atender a mercados mais exigentes e agregar valor à carne brasileira com a comercialização de carnes nobres e respeitar o meio ambiente. Segundo Ramon, 2012, o foco deve ser na melhoria dos índices produtivos e reprodutivos, conforme tabela a seguir.
Índices melhorado média metas natalidade maior que 70% maior que 80% maior que 85% mortalidade até a desmama 6%. 4% é menor que 3% taxa de desmama 65% 75% é maior que 80% mortalidade pós-desmama 3%. 2% é menor que 1% idade a primeira cria 3 a 4 anos 2 a 3 anos menor que 2 anos intervalo entre partos 16 meses 14 meses menor que 12 meses idade de abate 3 anos 2,5 anos menor que 24 meses peso da carcaça 220 kg 230 kg maior que 240 kg lotação 1,2 cabe a 1,6 cabe a maior que 2,0 UAPA produção @Araiano maior que 16 arrobas. Informações extras. Nosso país é o quinto maior do mundo em área. Tem cerca de 174 milhões de hectares de pastagens. No entanto, tem aproximadamente 120 milhões de hectares de pastagens degradadas. Ou seja, quase 70% dos pastos estão em algum estágio de degradação. E o boi que se alimenta de pasto degradado demora cerca de 50 meses para atingir o peso de abate. Revista Globo Rural, 2015. 2.2 Sustentabilidade. Neste item, vale a pena destacar que a preocupação com a sustentabilidade é a mesma presente na pecuária leiteira. Porém, aqui, a atenção deve estar voltada aos diferenciais relacionados à pecuária de corte, que tem os frigoríficos como elos importantes desta cadeia. 319 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. 2.3 Manejo geral. Bovinos de corte podem ser alimentados tanto à base de pasto como também em sistemas confinados. Dessa forma, é importante o planejamento alimentar. Devem ser considerados os alimentos a serem fornecidos, bem como as características dos animais, raça, sexo, idade, estado fisiológico, etc. É importante focar nas estratégias para aumentar a produtividade com foco em nutrição, genética, reprodução e sanidade. E recordar que os machos são mais eficientes na engorda do que as fêmeas, e assim, eles têm maior ganho de peso nas mesmas condições. Instalações para bovinos de corte. Deve-se lembrar que o objetivo das instalações é facilitar o manejo e abrigar os animais contra extremos climáticos. É necessário um bom planejamento para que cumpram sua função e tenham custos racionais. A primeira necessidade é um centro de manejo que possua item currais, item brete, item tronco, item seriga, item balança e item embarcadouro. Nesse local, são feitas a apartação, a identificação, a descorna, o manejo sanitário, a vacinação, o embarque e o desembarque, a castração, os exames, a inseminação artificial e o combate aos parasitas. A localização do curral deve ser próxima à sede, para ser de fácil ace só, e o local deve ser seco, plano e não suscetível à erosão. Deve também ter fornecimento de energia elétrica, água, vias de acesso que permitam a circulação mesmo com excesso de chuvas, além de área suficiente que permita a ampliação futura. Fonte: Gary Images. 320 Curso Técnico EAD Senar. 2.4 Inovação na produção de carne. Alimentação em coxo privativo e dietas de alto grão são inovações que trazem algumas vantagens na produção de bovinos de corte. Conheça quais são a seguir. Alimentação em coxo privativo. Com o uso dessa tecnologia, o objetivo é fazer a suplementação alimentar para os bezerros durante a fase em que mamam. Essa estrutura é bastante simples e compõe-se basicamente de um pequeno cercado, onde ficam os coxos. A vantagem dessa técnica é permitir a desmama de bezerros mais pesados e proporcionar redução no tempo de abate dos animais. Atenção! Para facilitar o acesso dos bezerros, a área de suplementação deve estar localizada junto às áreas de descanso das vacas.
dos bebedouros ou nas proximidades do coxo de sal. Deve ainda ter área de 1,5 m sobrescrito 2 e bezerro, com espaço de 2 metros entre o coxo e a cerca, para circulação. Disponibilizar cerca de 10 centímetros lineares de coxo por animal, um de cada lado. Fonte: Getty Images. É importante destacar que o aumento de peso durante a desmama com a utilização desse sistema é variável. 321 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Os fatores que influenciam a resposta são a quantidade e a qualidade do pasto, a produção de leite das mães, o potencial genético do bezerro, o sexo, a idade dos bezerros na desmama, o tempo de administração, o consumo e o tipo de suplemento. Dietas de alto grão. Dentre as principais vantagens dessa prática, destacam-se: item elevar a concentração energética da dieta. Item reduzir a necessidade diária para a produção de volumoso. Item aumentar o ganho de peso e a eficiência alimentar. Item aumentar o peso de abate dos animais. Item melhorar a deposição de gordura de acabamento e item participar em programas de carnes especiais e, consequentemente, receber maior remuneração. 2,5 Principais enfermidades. Devido à facilidade de movimentação dos animais, cada vez mais, a pressão das doenças é maior. Daí a importância das vacinações preventivas, como da aftosa, da brucelose, da raiva e do carbúnculo. Além das doenças já citadas para bovinos leiteiros, as doenças mais comuns que podem atingir os de corte são: item IBR, rinotraqueite infecciosa bovina, BVD, diarreia viral bovina, PI3, pararrainfluenza e BRSV, vírus sincicial respiratório bovino, viroses comumente associadas a doenças respiratórias e perdas reprodutivas em bovinos e item ecto e endoparasitoses. O controle de ectoparasitas externos e endoparasitas internos deve ser bem executado, pois trazem grandes prejuízos à pecuária nacional. Na maioria das vezes, os parasitas não matam os animais, mas causam perdas no ganho de peso e na qualidade do couro. Atenção! Os principais ectoparasitos de bovinos são os carrapatos, os bernes e a mosca dos chifres. 322 Curso Técnico EAD Senar. Só é recomendável combater esses parasitas quando as infestações FO rem altas. Isso ocorre mais nos meses de verão. Podem ser combatidos com produtos com aplicação por pulverização, porrom, sobre o dorso do animal, em banheiros de aspersão ou imersão e injetáveis. Quanto aos parasitas internos, vermes em geral, a preocupação maior é com os animais jovens, pois os adultos são mais resistentes. Portanto, o combate a verminoses deve estar mais voltado aos animais com menos de 3 anos. A melhor época para a everminação deve abranger o período das secas. Agora é hora de fixar os conhecimentos adquiridos em relação ao que foi estudado neste tópico. Para isso, responda a questão a seguir. Atividade de aprendizagem. O controle de endo e ectoparasitas em bovinos tem importância para evitar queda no desempenho. Porém, algumas práticas devem ser seguidas. Analise as afirmativas abaixo em relação ao controle de parasitas e assinale a correta. A. Os endo e ectoparasitas não causam perdas significativas ao rebanho. B. Sempre que observar a presença de endo e ectoparasitas, deve-se combatê-los. C. Os ectoparasitas podem ser combatidos com pulverização, porrom, banhos de aspersão ou imersão e com produtos injetáveis. D. Os endoparasitas não atrapalham animais jovens. E. A vermifugação de animais jovens é desnecessária. Tópico 3. Sistemas de produção de ovinos. O Brasil tem aproximadamente 16 milhões de cabeças ovinas distribuídas por todo o país, concentradas em grande número no estado do Rio Grande do Sul e na região Nordeste. Por esse número tão expressivo, torna-se essencial conhecer sua importância econômica e como fazer o manejo com qualidade.
Fonte: Getty Images. 323 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. 3.1 Importância econômica. O sistema de produção de ovinos é uma alternativa de diversificação da renda, por meio do leite, da pele, da lã e da carne ovina, mas sempre com o objetivo de maximizar os resultados financeiros e a capacidade e aptidão de cada empresa rural. Os ovinos são uma espécie altamente eficiente, com excelente conversão alimentar de pasto em carne, alta produtividade por hectare, ciclo reduzido de produção, cerca de 120 dias, e boa rentabilidade. Comentários do autor. As ovelhas se adaptam a diferentes tipos de climas, relevos e vegetações. A criação ovina está destinada tanto à exploração econômica quanto à subsistência das famílias rurais. 3.2 Produtos ovinos. Antes de dar início à criação de ovelhas, é necessário fazer um bom planejamento, especialmente para definir a finalidade da produção e o mercado consumidor, para saber quais produtos são demandados. Carne ovina. A carne de ovino tem, em média, 274 calorias por 100 gramas, ou o mesmo que a carne bovina, mas é mais digerível que a bovina e a suína. Todavia, o consumo dessa carne no Brasil ainda é baixo, com uma estimativa de 0,7 grH/b ano, enquanto que, na Nova Zelândia, pode chegar a 49 kg. Os ovinos destinados ao corte são divididos em classes, de acordo com a idade e o sexo, bem como em tipos, de acordo com a conformação e a qualidade da carne, conforme segue. Fonte: Getty Images. 324 Curso Técnico EAD Senar. Item cordeiro, há até 7 meses de idade, com peso vivo de 15 a 25 kg. Item borrego, há entre 7 e 15 meses de idade, com peso vivo de 30 a 45 kg. Item capão, macho castrado, com mais de 15 meses. Item ovelha, fêmea adulta com idade acima de 15 meses, com peso vivo de mais de 35 kg. Item carneiro, macho adulto, não castrado, com idade superior a 2 anos, carne pouco atraente pelo aspecto, pela consistência e pelo sabor. Dica: a carne de ovelhas e carneiros mais velhos deve ser mais usada para o preparo de embutidos. Leite ovino. Além de ser a principal fonte de nutrientes para os cordeiros durante as primeiras semanas de vida, o leite de ovelha e, principalmente, seus derivados, encontram ampla oportunidade de mercado. Esse leite contém quase o dobro de sólidos totais que o de vaca, maior teor de proteína, principalmente a fração de caseína, e gordura. O rendimento industrial chega a 18 a 25%, ou seja, são necessários apenas 5 L de leite de ovelha para a produção de 1 kg de queijo, enquanto se requer de 8 a 12 litros de leite de vaca para fazer 1 kg de queijo. Lã ovina. A lã pode ser classificada de acordo com as características das fibras e a qualidade do velo. Um ovino passa a dar boa lã a partir dos 2 anos de idade. A melhor época da tosquia varia de acordo com a raça, o clima da região e o amadurecimento de certos vegetais, como as leguminosas, cujas sementes aderem ao velo e desvalorizam a lã. Fonte: Getty Images. 325 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Atenção! As indústrias que processam lã são as maiores compradoras do produto dos ovinocultores. A elas interessa todo tipo de lã produzida, pelas quais pagam preços diferenciados conforme a qualidade, desde que a tosquia seja feita de forma adequada. Muitas vezes, os próprios tosqueadores representam as empresas como intermediadores da venda. A diferença no preço pago tem a ver com a qualidade e o preço de venda do que é produzido nessas indústrias. Pele ovina. O
criador de ovinos pode agregar valor às peles decorrentes do abate se as curtir, em vez de comercializar o pelego in natura, que tem baixo valor agregado. Glossário. Pelego, pele do carneiro com a lã. A pele curtida pelo processo artesanal tem boa aceitação no mercado. O custo do curtimento equivale a 8 vezes o preço da matéria-prima bruta, enquanto o valor de mercado da pele curtida vale cerca de 20 vezes mais. O método de curtimento mais utilizado está alicerçado em sais de cromo, que conferem maior elasticidade e maciez ao pelego, além de ser um produto facilmente encontrado no mercado. Comentários do autor. É importante que o ovino não seja abatido cansado ou ferido, pois os animais nestas condições tendem a produzir pele sem brilho e com queda de lã. A sangria deve ser completa. As peles de animais mortos no campo ou secas ao sol, embora com boa aparência, devem ser descartadas, pois apresentarão danos irreversíveis na qualidade do pelego. 326 Curso Técnico EAD Senar. 3.3 Manejo geral. Em geral, os ovinos podem ser mantidos a pasto, sempre com água e sal mineral à vontade. Em determinadas épocas do ano, pode ser necessário o fornecimento de forragem conservada, como a silagem. Também é recomendável a suplementação alimentar de ovelhas no terço final de gestação, em lactação, cordeiros desmamados e reprodutores em serviço de monta. Os ovinos preferem pastos com estatura média a baixa. Assim, as pastagens recomendadas para ovinos são aquelas de hábito estolonífero, que emitem ramos rasteiros e que enraizam rente ao solo, como item gênero Sinodon, Gigs, Coast Cross, Tifton e Estrelas, item gênero Digitaria, Capim Pangola, item gênero Panicum, Aruana e Ares. Item gênero Paspalum, Capim Pensacola. Fonte, Shutterstock. As gramíneas do gênero Brachiaria, apesar da vantagem de propagação por semente e da acentuada persistência e rusticidade, apresentam baixo valor nutritivo, o que limita sua utilização àquelas categorias de menor exigência nutricional. 327 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Atenção! Evite pastagens de braquiária decumbens devido à maior incidência de fotossensibilização. Nessa forrageira, se prolifera um fungo que produz uma substância causadora da hepatite tóxica no fígado. Manejo dos cordeiros. É recomendável que o cordeiro permaneça, pelo menos, 15 dias em local limpo. Confira a seguir os cuidados a serem tomados durante o manejo. Item corte e desinfecção do umbigo feitos com tesoura desinfetada a 5 cm do abdômen e tintura de iodo, 10%. Item assinalação e marcação para a identificação dos animais. Item desmame, que pode ser precoce, 35 a 45 dias, semi-precoce, 45 a 70 dias, normal, 80 a 80 dias ou tardio, após 80 dias. A definição do período para desmama depende das condições da criação. Informações extras. O Creep-Feeding, ou alimentação em coxo privativo, é o sistema de suplementação que permite somente o acesso das crias, com o objetivo de desmamar cordeiros mais pesados, possibilitar desmame precoce, reduzir a idade de abate, permitir rápida recuperação das ovelhas e reduzir a contaminação dos cordeiros pelas ovelhas. Pode ser localizado junto à área de descanso ou aprisco e deve ser provido de abertura com dimensões de 25 a 30 cm de altura e 15 a 17 cm de largura para impedir a passagem das ovelhas. Instalações para ovinos. É aconselhável a construção de um galpão, chamado de aprisco, perto da casa do tratador, para impedir o acesso de predadores, dimensionado para um M2 animal. A construção pode ser rústica, com pé direito com altura que favoreça a ventilação e com paredes de 1,50 metros de altura. Deve ter divisões internas, baías, de 2x 2 metros a 2x 3 metros cada uma, com comedouro e bebedouro para os reprodutores.
328 Curso Técnico EAD Senar. Atenção! Os ovinos deverão permanecer no local o menor tempo possível para não limitar o pastejo. O aprisco pode ser de chão ripado, de cimento ou de terra batida. É imprescindível a construção de um curral de manejo, dividido em mangueiras e bretes. Para os trabalhos de vacinação, marcação, descola, vermifugação, conforme o tamanho do rebanho mensurado para o aprisco. Para a contenção, seriga em área coberta, com tronco de 90 cm de altura x 50 cm de largura no alto e 30 cm embaixo. É fundamental que o pedilúvio tenha um comprimento adequado, pelo menos 2 metros de comprimento e 10 cm de profundidade. Cercas. A cerca elétrica é um instrumento de muita utilidade para o manejo e a contenção dos animais. Entretanto, existem alguns fundamentos relativos ao uso para ovinos que devem ser considerados. A cerca elétrica pode ser usada na subdivisão de pasto, com 2 fios, o primeiro a 20 centímetros e o segundo a 40 centímetros do solo. As cercas fixas devem ser construídas com 6 a 7 fios de arame liso, mourões a cada 10 metros e tramas a cada 2 metros. A distância do primeiro fio deve ser de 10 centímetros, do segundo e do terceiro, de 15 centímetros, do quarto e o quinto, de 20 centímetros e do sexto, de 30 centímetros. Atenção! O arame farpado jamais deverá ser usado, pois pode ocasionar sérios ferimentos nos animais e depreciar o couro, além de infringir normas de bem-estar animal. Fonte: Shutterstock. 329 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Bebedouros. Os bebedouros devem ser de fácil limpeza e boa vazão. O consumo de água é de 5 L animal adulto dia e uma ovelha em lactação, de 15 litros. 3.4 Inovação da ovinocultura. A integração de bovinos e ovinos é um tema inovador, no qual o primeiro objetivo é aumentar a renda, em vez de depender somente do leite bovino. Outro importante objetivo é o manejo das pastagens, pois as ovelhas não refugam aquilo que não apetece aos bovinos. O principal benefício da integração de vacas e ovelhas é a redução da contaminação por parasitas na pastagem, já que quebra o ciclo dos parasitas. Garante melhorias na qualidade e na quantidade de pasto produzida e, consequentemente, aumenta a produtividade. Atenção! A criação integrada de bovinos e ovinos também apresenta algumas necessidades básicas, como a adaptação das cercas e dos currais de manejo, para que não haja fuga dos ovinos, que são animais de menor porte. Para bovinos, um fio eletrificado a 80 centímetros do solo é suficiente. Para ovinos, 3 fios eletrificados, um a cada 25 centímetros, são necessários e, muitas vezes, insuficientes. Quanto ao hábito de pastejo, os ovinos são mais seletivos que os bovinos. Optam pelo pasto mais nutritivo, principalmente pelas folhas. Já os bovinos com maior capacidade de armazenamento no rumen são menos seletivos e dão maior importância à quantidade. Informações extras. Algumas espécies indesejáveis na pastagem, como carqueja, bacharis trimera, caraguatá, eringium horridum, Maria molé, Senecio brasiliensis, picão preto, Bidens pilosa e caruru, Amaranthus sp, também são consumidas pelos ovinos e, por isso, não é necessário controlá-las química ou mecanicamente graças à criação mista. 330 Curso Técnico EAD Senar. 3.5 Principais enfermidades. Apesar de considerados animais rústicos, os ovinos podem ser acometidos por diversas enfermidades, o que ocasiona queda no desenvolvimento do rebanho e prejuízos ao produtor. Dessa forma, é preciso atentar-se às seguintes doenças. Item: doenças causadas por bactérias, clostridioses, carbúnculo sintomático, manqueira, gangrena gasosa, edema maligno, enterotoxemia, doença do rim polposo, tétano, o botulismo, linfadenite caseosa, mal do caroço, ceratoconjuntivite infecciosa, mastite, amamite,
pododermatite, podridão dos cascos ou foot rot e dermatofilose. Item doenças causadas por vírus, ectima contagioso, boqueira e raiva. Item doença causada por protozoários. Eimeriose, coccidiose. Item doenças causadas por endoparasitas, eumintose, endoparasitose e cenurose. Item doenças causadas por ectoparasitas, dermatobiose. Berne, carrapato, miíases, a bicheira, oestrose, bicho da cabeça, pediculose, piolheira e sarna. Item doença causada por fungos, dermatomicose, dermatofitose ou tricofitose. Item doenças metabólicas, fotossensibilização, requeima, toxemia da prenhez, cetose, hipocalcemia, urolitíase, cálculos urinários, intoxicação por cobre, acidose ruminal, laminite, timpanismo, empanzinamento, intoxicação por amônia, ureia. Antes de prosseguir para o próximo tópico, que tal fixar seus conhecimentos com a atividade a seguir? Atividade de aprendizagem. Assim como para qualquer espécie animal, a preocupação com o manejo alimentar é importante para que os ovinos possam expressar todo o seu potencial produtivo referente à alimentação dos ovinos. Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. A. Os ovinos não conseguem digerir alimentos fibrosos, como os volumosos. B. Ovinos são animais seletivos e fazem pastejo rente ao solo, independentemente do porte da pastagem. C. As melhores pastagens para ovinos são de crescimento prostrado, como as braquiárias. D. O suplemento mineral bovinos pode ser utilizado para ovinos. E. Devem ser usadas forrageiras produtivas com alto valor nutritivo e alta aceitabilidade pelos ovinos.